No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o queridinho dos investidores, os fundos imobiliários. E também no final do vídeo eu vou dar um exemplo de quanto você precisa ter investido em um destes fundos para ter uma renda mensal de R$1.000. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre os fundos imobiliários, sobre os tipos de fundos e no que eles investem. E dar um exemplo de um desses fundos e de como você pode ter uma renda mensal de R$1.000 ao mês. Então fica comigo até o final e vamos direto ao que interessa, não é verdade? Bom, os fundos imobiliários há um certo tempo, até os dias atuais, até hoje no momento deste vídeo, vem sendo considerado um dos mais queridinhos dos investimentos, principalmente quando se trata de renda variável. Pois mesmo com a alta da Selic, como vemos passar na TV há poucos dias atrás, a Selic em torno de 4,25 ao ano, podemos se dizer que os investimentos de renda fixa, na teoria, se tornaram mais atrativos, mas que se for pegar em relação, por exemplo, uma poupança e for olhar, analisar o seu rendimento real, ele está quase praticamente que negativo. Então é apenas uma certa ilusão aos rendimentos. É claro que de certa forma influencia muito investimentos que são movidos pela Selic, quanto pelo índice de CDI ou coisa do tipo. Rendas fixas são mais influenciadas por essas taxas, ao contrário de rendas variáveis, que querendo ou não é mais dependente de variações e de resultados das próprias instituições, das próprias empresas ou dos próprios fundos. Como esse vídeo é um pouco diferente do anterior, em que eu comparei um pouco da questão das ações quanto aos fundos imobiliários, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre os fundos e sobre quais tipos de fundos existem e sobre algumas coisas que se devem ser observadas primeiramente antes de se investir. Lembrando também, antes de mais nada, que o intuito deste vídeo não é indicar nenhum investimento para ninguém, é simplesmente tentar informar as pessoas sobre investimentos e ajudá-las de alguma forma. Da mesma forma que eu gosto do tema e eu me sinto bem em sempre estar pesquisando e estudando a respeito, há outras pessoas que eu acredito que também têm interesse, às vezes se não investe, mas que tem interesse de investir e tem um certo medo. Então o meu intuito no primeiro lugar é apenas esse. Não levem isso como uma indicação de investimento. Para se investir existem muitas coisas que se devem ser observadas. E antes de mais nada, é sempre bom primeiro se informar e estudar a respeito. Senão você pode supostamente investir em algo apenas porque eu estou falando aqui, ou qualquer outra pessoa que também faz conteúdo do mesmo tipo, e no final das contas você ter um prejuízo e vir me xingar, sendo que você tem que determinar o que é importante para si mesmo, o que é importante antes de investir, quais os tipos de investimento você vai fazer. Não é simplesmente jogar o dinheiro pelo ralo. Sobre o fundo de investimentos, ele pode ser de vários tipos diferentes e com vários objetivos, e esse é um dos principais pontos que se devem se observar. Nós atualmente temos vários tipos de investimento em que os fundos investem o dinheiro que nós colocamos lá, por exemplo. Igual eu tinha comentado antes, o fundo ele nada mais é do que um conglomerado de investidores com um objetivo, vamos dizer, em comum. Eu tenho um tipo de investimento para aluguéis, então todas as pessoas que têm o interesse em receber dividendos de aluguéis, por exemplo, vão lá e investem naquele tipo de fundo. Então eu vou falar sobre os tipos de fundo primeiramente e quais que são os seus diferenciais, vamos dizer. Existem vários tipos de fundo, mas eu vou falar sobre alguns que são os mais negociados, vamos dizer assim, os mais conhecidos também. Existem uns fundos que são os fundos de tijolos, que são os fundos que investem principalmente na questão de compra ou de construção de imóveis só para aluguel. O fundo que investe, por exemplo, na construção de galpões logísticos, de prédios comerciais ou salas comerciais, vamos dizer assim, igual a maioria dos prédios que a gente passa pelas ruas das grandes cidades aí e vê, que são prédios comerciais onde sai todo mundo bem arrumadinho e tal. A maioria desses prédios são todos alugados e são esses tipos de fundos imobiliários que investem nesses prédios. Eles constroem principalmente com o intuito de alugar. E sua receita e todos os proventos vêm desses aluguéis. É a mesma coisa de quando nós pensamos em construir uma casa, queremos uma casa, construímos uma casa para receber o aluguel. O intuito é o mesmo, a diferença é o tamanho e a dimensão, né? E os valores envolvidos. Hoje em dia é algo que se deve até pensar bem antes de pensar em construir algo para aluguel, pois existem muitas coisas que favorecem mais você investir o seu dinheiro e receber aluguel sem ter a dor de cabeça de ter um inquilino ou de gastar muito dinheiro com a manutenção da casa e investir em um fundo onde você apenas vai entrar com seu dinheiro e vai ter a segurança e vai estar assegurado de que seu dinheiro não vai evaporar, e que também é claro que você tem que se assegurar de estar fazendo um bom investimento em uma boa gestora, com uma boa gestora, vamos dizer assim, mas que do ponto de vista de muitas pessoas é bem mais compensatório e bem mais inteligente investir o dinheiro em vez de gastar com pedreiro, com casa, com terreno e tudo mais e sair um custo muito alto, dependendo do lugar onde você pensa em construir.
O seu retorno em cima do dinheiro que você vai gastar na construção vai ser algo que talvez nem 100 anos você não consiga ter o retorno. Então muitas vezes é bom ser pensado e você pôr na balança o que vale mais a pena. Investir meu dinheiro em construção física ou investir em receber aluguéis, onde eu só vou ter o trabalho de se investir o dinheiro. Esse é o principal intuito do fundo de tijolos. Eles geralmente investem em shoppings, em prédios comerciais, em galpões logísticos. Também existem os fundos de desenvolvimento, que mesmo parecido um pouco com os fundos de tijolos, é diferenciado por uma parte, porque primeiramente eles constroem os imóveis. A diferença do fundo de tijolo é que eles compram ou alugam esses imóveis, e o fundo de desenvolvimento, ele também faz uma parte, mas ele geralmente é um fundo de investimento de construção. Geralmente é um condomínio, vamos dizer, um condomínio em que você compra um apartamento, que geralmente a empresa que construiu esse condomínio, a construtora, vamos dizer assim, é de um desses fundos de investimento. Eles investem na construção, vendem esses imóveis todos novos, ou às vezes, dependendo do tipo de construção, eles também alugam. Existe esse diferencial. E também existem os fundos de compra e venda. São aqueles fundos que trabalham com o objetivo de comprar imóveis, vamos dizer, quando o mercado está frio, quando o valor dos imóveis estão em baixa ou não há tanta demanda por procura de imóveis, eles compram, e quando há um aquecimento desse mercado ou mais procura por imóveis, eles vendem, e os lucros deles vêm dessa diferença, comprar mais barato o imóvel e vender mais caro, vamos dizer assim. Também existem os fundos de recebíveis imobiliários, ou melhor dizendo, fundos que estão mais focados em renda fixa, como por exemplo que eu citei no outro vídeo, Max Renda Fixa ou MXRF11. São fundos que têm um intuito de investir de uma forma mais, vamos dizer, sofisticada em investimentos de renda fixa. Então eles sofrem mais influência, igual eu tinha falado antes, da Selic. E muitas vezes a sua rentabilidade pode variar um pouco. E querendo ou não, todos os resultados, tanto de quem investe em tijolos quanto em desenvolvimento ou num fundo de renda fixa, são influenciados pelos resultados. Eu posso receber mais ou menos dividendo, dependendo do resultado dos meus aluguéis, de não ter recebido esses aluguéis, por exemplo, que é chamado de vacância, que é o quanto desses meus imóveis estão alugados e quantos estão vazios, vamos dizer assim. Existe o mesmo risco se eu alugo a minha casa para alguém, se essa pessoa não paga, poxa, vai ficar meio difícil para mim manter essa pessoa. É a mesma coisa de um galpão logístico. A diferença é que geralmente essas empresas que alugam esses galpões, esses prédios comerciais, são empresas grandes, são empresas que têm condição financeira para pagar, e pelo seu tamanho também. Além dos aluguéis, geralmente os contratos, ao invés de ser feito por 6 meses, 1 ano, igual a maioria de nós fazemos quando vamos alugar uma casa, são imóveis que são alugados aí com prazo de 10, 15 anos, e para a maioria deles são para empresas gigantes, agência bancária, empresas como Magazine Luiza, Mercado Livre, enfim, são empresas multinacionais, a maioria delas. Então o risco muitas vezes de perder ou de não receber um aluguel do fundo administrador é bem baixo, é bem mínimo, vamos dizer assim, o que resulta em bons resultados quando se trata de dividendos. Ainda falando dos fundos de renda fixa, são aqueles que geralmente investem tanto em CDB, quanto CDI, quanto nos CRIs, ou também CRIs chamados, e também investem nos LCIs, que são os investimentos de renda fixa. Para as pessoas que investem de forma moderada, que investem, são os investimentos de renda fixa que têm maior rentabilidade, são os mais atrativos, vamos dizer assim, quando se trata de renda fixa. E por fim, existe também outro fundo, os fundos híbridos, ou também chamado de fundo dos fundos. O fundo dos fundos nada mais é do que aquele fundo de investimento que investe em todos os outros. Então, por exemplo, eu sou um fundo híbrido que eu invisto tanto nos fundos imobiliários que tiram dinheiro de aluguel, quanto nos que constroem, quanto nos investimentos que envolvem renda fixa. Eu sou diversificado. Esse é um dos mais atrativos tipo de fundos, pois mostra um pouco de segurança aos olhos de quem investe, pois vamos dizer que diversificar é importante, tanto para renda fixa quanto renda variável. O contexto, o intuito de diversificar, ele te dá mais segurança, pois às vezes você pode ter uma pequena perca ou não atinge o que você espera de desempenho em determinado mês, pode ser compensado por uma renda fixa ou por outro tipo de investimento que deu mais rentabilidade que o primeiro. Vamos dizer, você não vai entrar em um investimento de fundo imobiliário e investir apenas em aluguéis ou só apenas em renda fixa. É mais inteligente que você invista em todos eles às vezes em uma proporção menor. Vamos dizer que de 100% que eu invista em fundos, 50% seja em aluguéis, 30% em renda fixa e mais 10% ali em um outro tipo de investimento, de híbrido ou algo do tipo. É mais ou menos esse o sentido, é diversificar para multiplicar. Mas é claro que, independente disso, tem outras coisas que também devem ser observadas, como por exemplo, que eu havia citado antes, a questão da vacância, quando se trata de investimentos que recebem aluguéis ou alugam, né, que tem galpões distribuídos pelo Brasil inteiro. A questão da vacância é algo que tem que ser observado. A segunda questão
que também tem que ser observado é a questão da administração. Querendo ou não, tem uma certa taxinha que eles chamam de taxa administrativa, que alguns tipos de investimento nem são cobrados, alguns são 0, alguma coisa por cento em determinado período e também envolve determinado valor investido. Geralmente não são valores tão pequenos assim para quem investe 10, 20 reais, são valores altos, 100 mil, 120 mil adiante, mas que também é algo que tem que ser observado. Tanto a questão da gestora, quem é o administrador desse fundo que eu estou investindo, se é uma XP, se é um Banco do Brasil, se é um Itaú, se é uma BTG ou se é outra empresa que também já tem uma solidez, o tempo que esse investimento, que esse fundo tem de mercado, quais são os fatores que influenciou às vezes uma baixa muito grande nos pagamentos de dividendo ou uma alta, são coisas que tem que ser observadas. Outra coisa também que está relacionada à cota patrimonial. Qual o valor da cota patrimonial? Se essa cota está de acordo com o valor do patrimônio do fundo em si, ou se ele está maior ou menor. E também a questão do dividendo ou o yield chamado. Qual o que está sendo mais atrativo? Qual o fundo que paga mais yield ou menos yield e por que ele paga mais ou menos? São coisas que tem que ser observadas. E é importante que antes de se investir você tenha um pouco de noção disso aí, mesmo que o básico, para você não, igual eu falei antes, jogar dinheiro pelo ralo, porque independente de que tipo de investimento, todos eles têm seus riscos e têm suas vantagens e desvantagens. Independente, não vai existir nada nesse mundo que não tenha um risco em consequência. É para tudo existe. Para renda fixa vai ter o seu certo risco, para uma renda variável também vai ter o seu certo risco. Basta você ter um pouco de percepção e procurar equilibrar os seus investimentos, mesmo que pouco. Até porque para se investir em fundos imobiliários você pode fazer isso mensalmente com 10 reais. É claro que pensando a longo prazo, igual por exemplo o fundo da XP, tem um fundo da XPCM11, que é um fundo voltado simplesmente para aluguéis. É um fundo de tijolo, ele é administrado pela XP e pela empresa Rio Bravo Empreendimento, onde tem vários aluguéis pela cidade de Macaé e por outros lugares também próximos de lá. A maioria desses galpões são alugados para empresas gigantes e que mostram ao investidor que tem uma sagacidade de observar a questão dos aluguéis, a vacância, o yield, por exemplo, que é atrativo. Uma cota hoje em dia da XPCM custa em torno de 42. A última cotação que eu observei estava R$ 42,21. Então vamos dizer que se você fosse investir, por exemplo, na XPCM hoje, nesse exato momento, ela está pagando de proventos algo em torno de 0,98% de yield. Por cota, é claro. Tem que se lembrar que o valor é pago de acordo com a cota. Ou seja, 0,98% dos R$ 42,21, pois eles são pagos através das cotas. É um rendimento sobre cotas. Se você tivesse a intenção de receber R$ 1.000 de aluguel, vamos dizer de aluguel, ou melhor dizendo, de proventos desses fundos que investem em aluguéis, você teria que investir aí algo em torno de R$ 118 mil ou comprar 2.800 cotas pela taxa de 0,98% ao mês. Provavelmente você receberia algo em torno de R$ 1.150, dependendo da variação. É claro que o valor não é fixo. Se os resultados, às vezes, mês que vem, por exemplo, for influenciado de forma negativa, às vezes eles vão pagar um pouco menos. Mas geralmente não fica muito exorbitante. É algo que também deve ser observado. Como que está o comportamento desses dividendos pagos nos meses anteriores, nos 12 últimos meses, vamos dizer assim. Ou às vezes até mais que isso. Depende da idade do fundo e do objetivo do fundo. Mas é isso. Independente das formações, a questão de investir não depende de mim querer falar para vocês. Eu apenas estou falando, dando o exemplo de quanto você precisaria. É claro que de certo momento, se você não tem, mas você pode começar a pensar a longo prazo. Se você às vezes dividir esses 118 mil, vamos dizer 118, e às vezes tem investimento que você precisa até de menos que isso para ter uma renda mensal, você pode fazer um planejamento, às vezes com o intuito de fazer algum tipo de investimento futuro. Daqui a 2, 3 anos, por exemplo, eu quero comprar um AP, eu quero dar uma entrada no AP de tal valor. Eu vou investir o meu dinheiro até a data, onde eu vou ter duas possibilidades de rendimento, tanto pelos proventos que eu vou receber na minha conta, quanto pela valorização desta cota. Ou seja, eu vou ter um desempenho muito além de que uma renda fixa, dependendo dela, pode me propor. E os meus objetivos vão estar mais próximos de ser realizados. É claro que tudo não é tão simples assim. Nem todo mundo pode investir, às vezes por não ter condição, ou às vezes simplesmente por achar que isso é coisa de gente rica, ou isso, ou vice-versa. Mas que não tem nada a ver.
fazer. Para você começar a investir hoje, você pode começar aí com 10 reais, 15 reais, para comprar uma ação, por exemplo, que tem ações aí que custam em torno de 4, 5 reais, fundos imobiliários que começam aí de 10, os mais baratos em torno de 10, 13 reais. E é claro que todo mês você vai ter um rendimento daquilo caindo na sua conta. Independente do valor que você tenha aplicado, você vai ter retorno. É claro que tudo é consequência, né? Se eu quero maior retorno, eu vou ter que fazer o esforço para ter mais dinheiro investido. Não existe outra forma. Não tem como eu investir R$1 e ter um rendimento lá de 1000. É impossível isso aí. Nem fazendo day trade você vai conseguir, não é verdade? Bom, eu espero que vocês tenham gostado das informações desse vídeo. Ao longo do tempo vamos começar a trazer mais informações voltadas para investimento, dicas. E se você também quer que a gente traga mais alguma coisa envolvendo, às vezes, renda fixa, se você quer entender um pouco mais também sobre renda fixa, pode comentar aí abaixo que a gente vai procurar trazer mais conteúdo voltado para isso. Ou se você também tem alguma dúvida e que eu puder te ajudar, pode deixar seu comentário a respeito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês ativem as notificações, compartilhem se possível e até breve.